Bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa resenha crítica de hoje é sobre o artigo The Oldest Mushroom e os autores eles falam sobre uma nova espécie de cogumelo que foi encontrada no Ceará. Então ele vem abordando primeiro a importância dos fungos, que eles estão né, presentes em qualquer lugar. Você pode encontrar eles né, das mais diversas formas e das mais diversas aplicações. Então, quais as principais ideias dos autores neste artigo? Ele vem falar dos registros fósseis, né, a importância que tem, o que é um fóssil, qual a importância de se ter um registro fóssil. A partir dele a gente consegue identificar, assim, saber a história, datar o que aconteceu, né? Porque você pode utilizar carbono 14, existem algumas ferramentas que a partir desse estudo dos fósseis a gente consegue datar, né? Saber há quanto tempo viveu aquele organismo, enfim. Então ele fala que o registro fóssil é importante para o conhecimento da nossa história, e que de fato é. E ele fala que tem um depósito, um registro de registros fósseis aqui no Ceará, chamado Larga Estreita. E o que é que essa palavra, o que representa, né? É um tipo de fossilização, vamos dizer assim, que acontece com tecidos moles. É como se fosse assim, existem os fósseis normais, que através de soterramento, que acontece normalmente, né? Mas só que esse larga estreita, o que é que diferencia? É porque é como se acontecesse de uma forma que os tecidos moles se conservassem como um todo, porque a ideia é que um tecido mole, você perca algumas partes, né? Porque ele vai se quebrando, por ser mole, ele é quebradiço, e você pode perder algumas características, né, do fóssil. Mas dessa forma que acontece, larga estreita, ele acontece quase que completo e todo o organismo fica intacto. Então você consegue identificar com perfeição cada parte desse organismo fossilizado, certo? Então, nesse caso desse fungo, desse novo fungo, essa nova espécie encontrada, aconteceu dessa forma, essa fossilização, que mesmo mole, né, porque um cogumelo ele é um pouco mole, ele conseguiu identificar, foi com perfeição que aconteceu essa fossilização. Então, o que ele fala? Que esse novo cogumelo fóssil é único e ele é muito preservado, né, devido a essa forma que aconteceu, essa fossilização. E por que é que ele acredita que seja diferente, né, que seja novo? Porque ele foi comparar com outros basidiomicetos que tinham algumas características que um basidiomiceto tem. Então, ele viu que que esse novo, ele tem algumas características parecidas, mas não produz esporos. Então, ele não consegue encaixar no que já existe, no que já é considerado um basidiomiceto. Então, ele acredita que seja uma nova espécie de cogumelo, que o tamanho é entre 50 e 60 milímetros desse cogumelo, né? E ele fala que hoje, esse fóssil que foi encontrado, ele está no herbário. Aí também uma outra palavrinha nova. O que é um herbário? É um local onde você armazena, onde tem uma coleção de diversos materiais. E como que é feita, né, como é que se cataloga algo, como é que se coloca algo no herbário, né? Assim que você identifica, por exemplo, um tecido vivo, né, uma planta, você pega em campo e no campo mesmo você coloca dentro de um papel jornal, coloca o material dentro do papel jornal. Desse papel jornal você coloca papelão, para poder depois colocar uma prensa de madeira e daí fazer o nó. Então, você consegue preservar na hora, né, in situ, para que não perca, porque a partir do momento que você tirou do campo e você levar para outro lugar, você já perde as características, né, desse material, porque ele vai ressecar ou vai ficar mole. Então,
in situ você tem que fazer já essa prensa para ele ressecar do jeito que ele foi coletado, certo? Então o herbário é um local que guarda abrigam grande quantidade de informação, né? Também super importante porque tem dados das mais diversas formas. Dados da diversidade vegetal, você encontra dados de ecologia, fisiologia, farmacologia, agronomia, você consegue identificar várias coisas, né? A partir do que tem no herbário. E esse cogumelo, ele está no herbário, lá no Crato. E então, aí pronto, aí beleza, ele fala sobre essa nova espécie que é chamada Gondwanagaricites magnificus. Aí ele coloca que esse nome tem a ver com o que era o supercontinente do sul, né? Gondwana era um supercontinente que incluía Antártida, América do Sul, África, Madagascar, Austrália. Enfim, aí ele fala da nomenclatura, mas o que o texto realmente, porque aí a gente vai para a resenha, né? Eu falei um pouco do que o texto falava e o que é que o texto quer dizer com a minha resenha de hoje, né? Então ele é um texto bastante técnico. Se você não conseguir entender você provavelmente não, se você não for da área, você não vai conseguir entender algumas palavras, porque é muito técnico, mas que traz informações relevantes, né, sobre a geolocalização do achado fóssil. É importante você saber onde ele se localiza de fato. E algumas características bem específicas. Caso você seja da área, então você vai, né, identificar essa nova espécie e saber onde é que ela se localiza. Você vai saber a descrição de diâmetro, formato, presença ou ausência de basidiosporos. E o que faz esse cogumelo estar presente ou não na família é justamente essas características. Então, se você ler o texto, você vai dizer, poxa, esse cogumelo, ele faz parte ou não dessa família devido a essas características, né, que são citadas no texto. Então, é um texto bem técnico, mas que é muito importante, porque a partir desses textos que a gente vai poder construir, né, e identificar novas espécies. Senão, como que a gente vai identificar novas espécies se a gente não comparar com as que já existem e saber distinguir o que tem de diferente nelas, né? Então, é um texto interessante de se ler e que traz uma nova espécie de cogumelo que está presente no Ceará.